Bons amigos, queridos irmãos e irmãs, Deus seja louvado por estarmos unidos mais um dia. É o nosso palavra por palavra que medita, reza, reflete e principalmente acolhe a palavra do Senhor na nossa vida. E hoje, de modo muito especial, recuperamos um texto que já ouvimos esse ano umas 2 ou 3 vezes. É o texto de Mateus, capítulo 6. Ele vai do versículo 1 ao 6 e também do versículo 16 ao 18. Mateus 1, 6 e depois 16, 18. E é aquela chamada de atenção de Jesus. Ele diz: fiquem atentos para não praticar o bem, as suas boas obras, os seus gestos de caridade, tudo aquilo que nos salva, só para que os outros vejam. Ele usa a palavra cuidado para não praticar a vossa justiça. Justiça que é isso, é tudo aquilo que nos encaminha para a salvação. Tome cuidado para não fazer isso na frente dos outros. Não é que não é para a gente dar testemunho público, mas, e principalmente, é para a gente fazer de coração. Não para os outros verem, mas para que Deus seja glorificado. E ele sintetiza todas essas ações, todas essas atitudes, essas atividades em 3 práticas que durante a quaresma foram muito incentivadas, mas que para nós cristãos e cristãs, pessoas de boa vontade, são muito próprias, muito propícias. A primeira delas é o jejum. O jejum, depois a oração e depois a esmola. Ele começa pela esmola. A esmola não só como aquele resto, como aquilo que sobra, como limpeza de guarda-roupa, que muitas vezes as pessoas fazem, como alguém bota a mão no bolso e tira uma moeda de 10 centavos e dá para alguém na rua. Pensemos, claro que tem oportunistas, tem malandros, mas se fôssemos nós que estivéssemos no lugar daquela pessoa, o que faríamos com 10 centavos? Não é mesmo? Ah, vocês podem dizer, mas daí ele ganha mais 10 e no final do dia tem R$ 1. Ou mais R$ 1, R$ 2, enfim, ele tem uma fortuna no final do dia. Talvez, não se sabe. Mas não estou falando disso. A esmola que a palavra fala é aquele gesto de desapego, de desprendimento, de partilha, de ajuda mútua, de estender a mão, de socorrer a pessoa. E às vezes uma esmola não é tanto o dinheiro que a pessoa quer uma atenção, quer um olhar, um olho no olho, quer um momento que alguém o escute. Então nós precisamos pensar como é que nós estamos oferecendo a nossa esmola. Às vezes as pessoas nas celebrações, eu acho muito interessante, não tenho nada contra, até sou agradecido, mas às vezes as pessoas colocam a pior nota, o dinheiro mais feio, mais sujo, mais amassado, colocam qualquer trocado para desobriga. Será que é isso que Deus quer? Será que Deus... Claro, Deus é infinitamente bom. A gente não compra Ele com dinheiro. Mas será que Ele vale menos do que uma cerveja? Será que Ele vale menos do que um lanche? As pessoas colocam lá 2, 3 moedas de qualquer jeito. Se é uma pessoa que não tem condições, ela está dando daquilo que vai lhe fazer até falta, aí tudo bem. Mas quando é uma pessoa que tem condições e faz isso de propósito, isso é avareza. E é um pecado gravíssimo, leva a gente para o inferno. Na dinâmica da esmola está o jejum, que é para ser mostrado com alegria, não é para ser desfigurado o rosto. O jejum também como desprendimento, também como gesto de partilha. Tem pessoas que não comem carne vermelha, mas enchem a pança de peixe. Daí que tipo de jejum é esse? Jejum é a gente não comer. Ou então jejum é a gente não usufruir para poder usar ou para poder socorrer ou para poder ajudar outra pessoa. O que adianta a gente ficar a manhã toda sem comer e depois no almoço come tudo que comeu, que não tinha comido na hora do café?
isso aí não é jejum, isso aí é paganismo, não é mesmo? Então, a esmola e o jejum estão na questão da partilha, do socorrer, do desprender-se, do desapego. E a oração é a chave. A oração é aquela energia, aquela força, aquela certeza de que estamos conectados com Deus. Como alguém escreveu outro dia numa das redes sociais, é marcar uma audiência privada. É ter a certeza de que Ele nos escuta. A oração é um diálogo. A oração é um diálogo de um filho amado com um pai infinitamente bom. A oração é o diálogo de um irmão querido com um irmão generoso que deu a vida por nós. A oração é o diálogo com a suavidade, a brisa leve do Espírito, aquela ventania que sopra para longe, que renova a face da terra. A oração é o diálogo com aqueles e aquelas que já passaram essa jornada e que já foram vencedores e que estão na presença de Deus. Então, a oração, aqui diz para entrar no quarto, não é para a gente ficar isolado, excluído da comunidade. Isolamento, distanciamento social é ordem, é palavra de ordem. Mas a comunidade também precisa. Nós precisamos rezar em comunidade, precisamos rezar em família, precisamos rezar enquanto pessoa, enquanto temente a Deus. Então pensamos nesse dia, hoje já 16 de junho, como passa o tempo, que o Senhor nos ensine a ser generosos, nos dando a oportunidade de darmos esmola, de praticarmos o jejum, mas daquele jeito de verdade, e principalmente que não nos cansemos de orar. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua sintonia, por você estar sempre unido a nós. Obrigado por você já se inscrever no nosso canal. Se você puder fazer um favor, pede para as pessoas se inscreverem, isso ajuda muito. E vamos seguindo, palavra por palavra, semeando a palavra do Senhor. Até amanhã, um grande abraço, fiquem com Deus.